A arte e suas origens. América, um mundo de civilizações extraordinárias. Os vastos territórios dos Estados Unidos, Canadá e os territórios árticos da Groenlândia formam um dos blocos continentais mais extensos e variados do mundo, onde se produz uma variação geológica e climática tão drástica que permite encontrar desde grandes geleiras até amplos desertos, gigantescas cadeias montanhosas ou profundos cânions. Só os 9.400.000 quilômetros quadrados dos Estados Unidos dão uma ideia da imensidão do território e da enorme diversidade geográfica existente. Planícies de intermináveis horizontes, enormes desertos, bosques grandiosos, os maiores cânions do mundo, mangues impenetráveis, montanhas desafiantes, vulcões e geysers que parecem extraídos dos princípios da Terra. América é, em si mesma, um mundo único que contém, ademais, todos os mundos possíveis em si mesma. Na América do Norte, os espanhóis, tendo acreditado equivocadamente que tinham chegado à Índia, chamaram índios aos indígenas. Posteriormente, os ingleses continuaram chamando-os Indians, e os franceses introduziram o termo peles vermelhas. Eles mesmos se davam o nome de Towa, pessoas. Francisco Vasques de Coroado navegou pelo rio Colorado até Sonora, explorando Pecos, Albuquerque e encontrando a cidade de Acoma. Lopes de Cárdenas entrou até chegar ao Grand Canyon do Colorado. Mais tarde, Hernando de Soto chegaria até o Mississippi. Um vestígio daqueles dias ficou registrado em um grande monolito de arenito no noroeste do Novo México, El Morro National Monument, onde os espanhóis deixaram gravados, durante a sua passagem, grande quantidade de inscrições. Por aqui passou o governador Dom Juan Jonet. Por aqui passou o alferes Joseph da Paiva Vasconcelos. Aos grafites dos exploradores espanhóis se foram acrescentando inscrições dos contingentes de soldados americanos que passaram ali durante a Guerra de Sucessão, comandados pelo tenente Edvard Billy. Os espanhóis deram o nome de Índios Pueblo às tribos da região do sudoeste americano, por causa de sua forma de construir suas casas sólidas e compactas, feitas de tijolo cru e pedra. Em realidade, eram tribos que descendiam dos Anasazi e dos Mongolon. O povoado de Acoma, cujo nome provém de Acoma, Rocha Branca, conhecido como a Cidade do Céu, encontra-se situado no alto de uma grande mesa, tão alta que parece tocar as nuvens. Povoados como Lacuna, Cavaicá, continuam existindo da mesma forma como os povoaram os índios americanos. Hoje, os índios Pueblo continuam sendo uma tribo orgulhosa que segue conservando incólumes suas tradições. As mulheres continuam sendo as principais oleiras, como foi desde sua pré-história. Continuam fazendo a sua cerâmica artesanalmente, pintada de branco, sobre a qual desenharam as características riscas e figuras geométricas da cultura índia, ou motivos que recordam bailes, rituais, como este da águia, celebrado no Centro Cultural dos Índios Pueblo, em Albuquerque. O jovem executa a dança que conseguirá atrair o amparo dos espíritos benignos para a tribo e lhes proverá da caça necessária para seu alimento.
As casas de tijolo cru com suas formas retangulares e a estrutura típica de tijolo cru dos índios Pueblo se estendiam perfeitamente alinhadas frente à missão. As casas tinham 3 e 4 andares de altura e sobre sua parede se apoiava uma longa escada de madeira que permitia o acesso às plantas superiores. O povo Kuawa viveu junto às margens do Rio Grande desde 1300 até 1600. Os estudos arqueológicos encontraram mais de 1.200 habitações. Construíam entre todos do povo, estando a cargo das mulheres, levantar as paredes e fazer a mistura. Desconheciam a cal e preparavam uma massa utilizando terra, cinza e rescaldos que conseguiam uma grande consistência, adquirindo propriedades similares às da massa, enquanto outros se ocupavam de cortar a madeira e trazê-la construindo os tetos. Tinham grande importância a presença dos kivas, umas construções redondas de forma circular que ficavam por baixo do chão. O teto se sustentava sobre uns grandes pilares de madeira que faziam uma espécie de ripado com madeiras mais leves, e tudo isso era recoberto com terra. Ao estar enterrada, carecia de janelas e só existia uma entrada, uma abertura retangular feita no teto, em que se colocava uma escada de madeira. O interior era de grande sobriedade, algumas vezes com uma plataforma onde colocavam caxinas de seus ídolos. Em sua parte central, sobre o chão, havia uma lareira onde acendia um fogo sagrado. Em seu interior, tinham lugar as reuniões do conselho, onde se tornavam as decisões e se praticavam cenas rituais. O povoado de Kuawa foi abandonado a princípios do século XVII, sem que se tenham podido determinar os motivos, possivelmente por causa de uma grande seca que durou pelo menos 20 anos. A grandeza dos maias eclipsou outras culturas americanas, mas muitas delas tiveram uma importância similar e um desenvolvimento extraordinário, como os incas, que fundaram um grande império a finais do século XII, estendendo-se do atual Equador e Colômbia, passando pelos Andes, Peru, Bolívia, Chile e o norte da Argentina. Os incas, os Tahuantinsuyo, remontam suas crenças ao tempo sagrado, quando o primeiro imperador, Manco Cápac, e sua esposa, Mama Ocllo, vieram ao mundo na Ilha do Sol, no lago Titicaca, onde foram enviados por seu pai, o Deus Sol, Inti ou Ilka. O maior crescimento do império teve lugar durante o governo de Pachacútec. Aos governantes lhe era atribuída uma origem divina, já que provinham diretamente do Deus Sol. O governo estava ostentado por um conselho imperial, que estava integrado por 8 pessoas, encabeçadas pelo supremo sacerdote. Os cerimoniais dos sacerdotes eram muito complicados e suntuosos. Existia uma marcada diferença entre os homens e mulheres. Inclusive, sua forma de criar os desenhos para os vestidos era diferente. Os homens vestiam seus ponchos unco com seus desenhos em vertical, enquanto que os das mulheres eram desenhos horizontais. Levantaram grandes cidades com pedra, granito e tijolo cru. Cusco, o centro do mundo em língua quechua, foi a capital de Tahuantinsuyo, as 4 partes do mundo, com Machu Picchu, a extraordinária cidade cheia de enigmas, erguida no alto de um inacessível topo no vale da Urubamba,
Este lugar extraordinário foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1983. Acredita-se que esta cidade começou a ser construída pelo primeiro imperador inca, Pachacútec, em torno de 1450. Desenvolveram um completo e detalhado calendário cerimonial de 260 dias, embora não tivesse a complexidade e perfeição do calendário maia. Os incas dominaram a todos os povos de seu entorno, mas na região, antes de sua aparição, houve um grande desenvolvimento de outras culturas, que se denominaram pré-incaicas. Delas, a mais importante foi a dos mochicas, que se desenvolveu na costa norte do Peru, desde os vales da Chicama, Moche e Viru, até Huarmey pelo sul. Foi um povo de excelentes navegantes, que fabricaram embarcações com totora, uma planta herbácea perene, aquática de grande importância no Peru, já que também se utilizava para tecer esteiras para governadores e caciques, e orelheiras para adornar-se. Sua divindade suprema era Ayapaec. Os guerreiros mochicas estavam singularmente preparados para a guerra. Sua fama estava justificada em toda a região. Peritos na luta com maça e escudo curto, voltavam vitoriosos das lutas com as cabeças cortadas de seus inimigos penduradas na sua cintura. Esta prática brutal se refletia em suas vasilhas, onde proliferavam as que tinham forma de cabeças cortadas. Outra das peculiaridades destes povos era de costurar com espinhos a boca dos mortos para que não pudessem contar aos seus deuses quem lhes tinha cortado a cabeça. Isso mesmo faziam os índios jíbaros, que habitavam ao norte do rio Maranhão, no Planalto Equatoriano, e que reduziam as cabeças de seus inimigos por meio de uma técnica mágica desconhecida para obter estas tsanças, que atraíam a boa sorte para o guerreiro vencedor. Os mochicas, em suas vasilhas, representavam os seus prisioneiros nus, com uma corda atada ao pescoço. Graças à arqueologia, chegamos a obter muitos dados dessas fascinantes culturas. Às vezes, novos descobrimentos lançam mais luz sobre os exíguos conhecimentos que temos. Um dos mais importantes achados permitiu-nos contemplar com uma visão diferente o papel desempenhado pela mulher nessas culturas. O descobrimento da senhora Cao, uma mulher de 20 anos, com seu corpo perfeitamente conservado, com seus antebraços, as mãos e os pés tatuados com serpentes, aranhas e figuras marinhas, significam uma corroboração das representações artísticas que manifestavam as tatuagens simbólicas que caracterizavam esta cultura. Este descubrimiento fue fortuito hace 2 años atrás, cuando estuvimos excavando la parte alta de la pirámide principal del complejo arqueológico El Brujo, que se encuentra ubicado a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Trujillo. En primera instancia descubrimos un hermoso recinto con pinturas murales y en ellas seres sobrenaturales, escenas diversas que forman parte de la cosmovisión del mundo mochica. No sabíamos realmente qué cosa es lo que íbamos a encontrar debajo del piso de este hermoso recinto. Después tuvimos la fortuna de descubrir algunas tumbas importantes que ahora sabemos que son las tumbas de quienes acompañaban a la tumba principal, que era de la señora de Cao. Y pronto descubrimos un gran fardo funerario que pesaba más de 100 kilos, que contenía el cuerpo desnudo de una gobernante cuyo poder estuvo hace 1700 años atrás en el Valle de Chicama, al norte de la ciudad de Trujillo. Una adolescente había sido estrangulada
en el momento del enterramiento del cuerpo de la señora de Cao. Un guardián también había sido sacrificado y que estaba muy cerca del entierro de ella, y además 3 individuos importantes al pie de un hermoso mural con figuras de peces estilizados. Son 3 tumbas reales las que se han descubierto hasta este momento en la costa norte del Perú. Las primeras son las tumbas reales de Zipán y esta es la tercera tumba. El hallazgo de esta tumba ha revolucionado mucho el conocimiento sobre la cultura mochica y sobre todo sobre el poder en el antiguo Perú. Nosotros los arqueólogos estábamos acostumbrados de saber de que solamente los hombres habían ocupado un rol tan importante en estas sociedades, pero con el hallazgo de esta tumba real de una mujer ha dado realmente un vuelco extraordinario en el conocimiento del Perú antiguo. Ahora entendemos que la mujer ocupó un rol sumamente importante en el gobierno de las sociedades prehispánicas. Embora as culturas da América pré-colombiana fizessem enterros, foi prática comum incinerar os cadáveres. Entre as formas de enterro são notáveis os fardos de cabeça falsa, chamados assim porque o corpo se encontrava no fardo em posição fetal, coberto com camadas de algodão, e sobre ele se criava uma falsa cabeça que em seu interior albergava uma máscara pintada com cinabro vermelho. O cordão servia para depositar o fardo na tumba. O povo que melhor representa a importância do conceito da morte é a cultura Paracas, que se desenvolveu entre os rios Ica e Pisco. Em uma península de areia vermelha se encontram as milenárias tumbas onde estão mumificados os homens da cultura Paracas. O nome vem do Cauqui, ou Acaro, e significa gente de testa grande. Construíam suas tumbas em forma de garrafa de pescoço comprido e os cadáveres tinham frequentemente os crânios deformados e trepanados. Uma técnica médica muito antiga no Peru, possivelmente para paliar os efeitos da guerra, já que se tratava de uma tribo muito belicosa. As múmias estavam recobertas por diferentes camadas de mantos feitos com fibra de algodão. O número de camadas determinava a posição social do falecido. Dentro, junto com o corpo, depositava-se o enxoval funerário. A crença sobre a existência do além leva-os a dedicar toda a sua vida à confecção dos mantos e do enxoval funerário, narigueiros, colares, laminados em ouro e prata, conchas, milho, fios, agulhas. Através dos mantos elaborados com um cuidado impressionante, pode-se reconstruir toda a iconografia paraca, onde os personagens mais destacados são o felino e a serpente. Toda a América esteve preenchida de grandes culturas. De alguma dessas culturas, temos tantos interrogantes que continuam sendo um mistério para nós. É o caso da cultura Nazca, que se desenvolveu no sul do Peru, no Vale de Nazca, um deserto costeiro rodeado de férteis vales. A cultura Nazca, descendente diretamente da cultura Paracas, da que herdou a tradição de Chavin, estendeu-se ao longo do Ica, entre os vales de Pisco e Acari. As linhas de Nazca são um dos grandes mistérios que rodearam essas civilizações. Como as figuras só podem ser percebidas a partir do ar, supõe-se que podem ser um grande calendário feito para que as figuras fossem vistas por entidades celestiais. Calcula-se que foram realizados no ano 550 da nossa era. Os geoglifos
desenhados sobre a terra no Pampa Colorado, da costa sul do Peru, representam animais de diversos aspectos: macacos de rabo comprido, peixes, aves, aranhas, etc. Para os homens da América pré-colombiana, o ouro não tinha mais valor que o de ser utilizado como elemento decorativo que guardava uma relação direta com os brilhos solares do astro-deus. Para os Chichas ou Muiscas, o ouro era uma tradição fundamental. A fabulosa barca de ouro mostra a tradição do Zipa, o rei Muisca, coberto de ouro, fazendo oferendas à deusa da lagoa de Guatavita, na Colômbia. Esta foi a origem da lenda do Eldorado, à chegada dos europeus. A cultura Chicha se apoiou na caça e a agricultura, e eram verdadeiros ouribes que utilizavam técnicas muito avançadas como a cera fundida, que consistia em moldar as figuras em argila, que recobriam de cera e depois de ouro. Uma vez esvaziado, o resultado era espetacular. Também desenvolveram a técnica do polimento, com a que obtinham superfícies muito lisas e brilhantes. Utilizavam a coca para comunicar-se com seus deuses e com seus antepassados, preparando-a em poporos recipientes para armazenar a cal. A América dos vulcões, dos abismos profundos, das selvas impenetráveis e dos bosques que lutam por ocultar as cidades perdidas. América, um mundo de culturas surpreendentes e de civilizações extraordinárias.